Shalom, meus irmãos, que a paz eterna seja com todos, que os sejam abençoados, bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre o dia da vingança e da recompensa, da lição número 8, né? Ou seja, é o quinto princípio israelita samaritano. Mas antes vamos fazer nossas rezas de todos os ex, né? Do Shema Israel. Vamos lá. Shema Israel. Shema Eloheinu, Shema Echad, Waita et Shema Eloak, Avkal Lebabakil, Avkal Nafsha, Avkal Meodak, Ayod Barian Eliashanu Kion Sabak, Ayon Lebabakil Shanitim Lebanek, Dabeta Bima Fishutak, Babetek, Abliktak Baderek Bashkabak, Kumak, Ukashatimalo Taliadek, Vayot Atafod Benek, Katatima Mazuzot, Betek Valsharek. Louvado seja o Criador do Universo. Então hoje a gente vai falar sobre, eu tenho uma lição aqui, a gente vai falar sobre o dia da vingança e da recompensa. Será que os samaritanos acreditam no fim de tudo? Né? Que a gente acredita que haverá uma recompensa, que haverá algum dia, nossa renovação? Olha só, eu tenho aqui para você aqui o seguinte, que aos 4 princípios principais da crença samaritana, que nós cremos, apresentando algumas lições, que você tem visto em alguns vídeos também. Nós, os sábios israelitas samaritanos, da primeira metade do primeiro milênio, eles definiram a crença no dia da vingança e da recompensa, baseados em Deuteronômio capítulo 32, verso 35, como está escrito na versão da Torá israelita samaritana, né? Na versão Torá israelita samaritana, que, como é claro, né, que este dia especial é da invenção da Torá e não samaritana, né? Não é do samaritano que tem inventado isso, mas é sim da Torá. Também é claro, né, a partir deste, como vou dizer, deste grande poema de Deuteronômio 32, que ele fala sobre o dia da vingança e recompensa aos inimigos do povo de Israel. Isso mesmo. Olha só, vou ler aqui um relato. Diz o seguinte: portanto, foi muito importante para os sábios israelitas samaritanos dos tempos antigos nos torná-lo como um quinto princípio sobre os antecedentes dos decretos de destruição dos samaritanos israelitas pelos romanos, pagãos e cristãos bizantinos. Durante os séculos dos séculos, ou seja, o século XVII, o século XVII, a fim de quê? A fim de dar esperança aos samaritanos que já estavam muito deprimidos e torturados, de que haverá um tempo, como vou dizer, para melhores dias, quando vingança e recompensa serão tirados de seus inimigos. Meus inimigos, os samaritanos, o povo de Israel, pagarão caro pelo tudo que fizeram com o povo israelita. Os quatro estágios para o fim dos dias, ou seja, os últimos dias, primeiro que não haverá guerras nem derramamento de sangue antes dos últimos dias. Ou seja, não estou falando agora porque está tendo muita guerra, muita morte. Ele está falando que antes dos últimos dias haverá uma apaziguação. Ou seja, haverá um coração e uma boca iguais de todos os povos, como afirmamos aqui, né, com base no verso natural de Deuteronômio 32 e 35, que ele diz o seguinte: minha vingança e recompensa, o tempo que você resvala o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhe hão de suceder se apressam a chegar. Isso na versão Torá samaritana. No capítulo 32, verso 39, diz o seguinte, de Deuteronômio: veja agora que eu sou, e mais nenhum Elohim, olha só, e mais nenhum Elohim há, além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Daí você tem ideia de que não existe nenhuma outra pessoa, nem um filho de ninguém, nem um pai de ninguém, somente o Criador. É o que diz esse texto. Hoje, aqui no capítulo 30 do verso 9, afirma o seguinte: eu mato e faço viver. Nossos sábios ali samaritanos, como o grande comentarista Marquis Ben Aham, do quarto século, da Era Comum, ele concluiu em sua composição monumental, num livro chamado Tibat Marquis, onde desenvolveu o conceito da crença dos fins dos dias com base em 4 estágios desenvolvidos. Né? Primeiro que vem a vinda de um profeta semelhante a Moshe, isso está escrito lá em Deuteronômio 19,
no capítulo 19, verso 17 e 22, no Pentateuco Samaritano. E também em Êxodo 20, verso 18, também no Pentateuco Samaritano. Ele será reconhecido por ser o verdadeiro profeta, descendente de José, ao apresentar 4 sinais. 4 sinais. Né? Como vou dizer, os 4 sinais do tabernáculo de Moshe, que foi ocultado em uma caverna conhecida no Monte Gerizim, o bastão de Moshe, né? O frasco com maná, os 2 querubim, né? E alguns também afirmam que fazia referência à menorá dourada. O segundo é que o profeta, né? Ele lutará com o povo por 40 anos. Né? Lutará, né? Que o profeta que vai vir, ele é semelhante a Moshe, e lutará com o povo durante 40 anos contra os inimigos de Israel para o quê? Para efetuar vingança e recompensa, e vai vencer, lógico. O terceiro estágio é como resultado dessa vitória do profeta, muitas pessoas de outras religiões aceitarão, né, aceitarão a crença israelita, ou seja, aceitarão a Torá, né? O próprio profeta, ele morrerá. Ele não vai fazer como Nazareno, não. Já falei uma vez em alguns vídeos. Ele não vai morrer e ressuscitar no terceiro dia. Não, não é isso. Isso é coisa ridícula se acontecer. O que acontece aqui é o seguinte, que o próprio profeta morrerá ao término de sua missão de 40 anos e será enterrado junto ao túmulo de José, seu antepassado em Siquém. Então vai virar uma ressurreição e vai ressuscitar com todos os outros que morreram. O quarto princípio aqui, o quarto estágio, aliás, é o seguinte: então ocorrerá a ressurreição dos mortos, dos que estão de acordo com o julgamento de Shema e da Torá escrita, os justos e os merecedores do perdão de seus pecados, com base na lei escrita, serão levados para o mundo vindouro, a fim de viver eternamente com os antepassados do povo de israelita. Os imerecedores de perdão, por exemplo, por conta de seus terríveis pecados, assassino, adúltero, ladrões de alma, isso está falando dos líderes religiosos, pagãos e etc. Eles serão levados ao profundo do Sheol, como aconteceu, né, com Kiara e os que o apoiavam lá em Números 16, 33. Então haverá um fim, acreditamos no fim, acreditamos na ressurreição dos mortos, entendeu? Mas o Eterno não fala como os cristãos estão dizendo aí, que haverá 4: justos, os ímpios mortos, os ímpios vivos que vão morrer, os justos que estão mortos e os justos que estão vivos. Essas classes vão ressuscitar. É o que as igrejas dizem por aí, mas isso é pura mentira, porque a Torá nunca falou disso. Lá em Deuteronômio 16, 33 diz o seguinte: e eles e tudo que aconteceu, eles e tudo que era seu desceram vivos ao abismo, né? E a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Então, esse aqui é o dia da vingança e da recompensa. E nós cremos sim que haverá um decreto do Eterno ao favor do seu povo, né? Ao favor daqueles que o honraram, daqueles que tiveram com ele grandemente, né, nos últimos dias. A Torá nos revela também que quando chegar esse período, muitas pessoas estarão quê? Já cientes do que está acontecendo. A gente já vê sinais por aí. O clima está diferente, as coisas estão complicadas, tudo tem mudado, tudo tem, como vou dizer, feito uma modificação grandiosa na vida de muitas pessoas. Eu estou lendo aqui nesses princípios sobre a questão dos fundamentos de adoração israelita e samaritana, né? Eu quero ler para vocês aqui, ademais disso tudo, sobre no que acreditamos, no que nós fazemos. Primeiro, no Shabbat, a adoração israelita e samaritana é baseada em 5 fundamentos: leituras, Makiran ou Kiarian em hebraico, orações, Sheloam ou Seloam, a gente canta no Shabbat, né? Shiran, a gente louva, Reboam, e glorificações, Tashban. A primeira que eu vou falar aqui é sobre as leituras, ou seja, as leituras e as liturgias sagradas, né, de Maquiarã, ou seja, Maquiarã ou Kiarian, ou seja, Maquiarã, leituras, e Kiarian, leitura sagrada. Significa principalmente na leitura da lei, né, a Torá. Esta parte aqui é a primeira, é a primeira a todos os primeiros
diálogos que nós fazemos no Shabá. E por integrante da identidade israelita, ninguém poderia ser identificado como israelita sem aprender completamente o que diz a Torá. Ele ou ela começam a ler a Torá em hebraico antigo e a pronúncia desde os 5 anos de idade, que é o que nós fazemos com nossos filhos. Toda criança ela vai a cada dia a um professor samaritano israelita, homem ou mulher, por meia hora para estudar, né? Para estudar a leitura da Torá de Moshe, que a paz esteja com ele. Leitura de Moshe. Existe aqui primeiro a criancinha aprende os caracteres do hebraico antigo, depois aprende palavras de 2 caracteres, depois palavras de 3 e assim vai, entendeu? E em seguida vem, perdoe, e em seguida vem o aprendizado de versos curtos, ou melhor, diversos palavras curtas para eles falarem. Depois vem os versos longos e depois versos mais ainda contundentes, passagens que eles concedem. Passagem em hebraico significa ki-isa, passagens, né, tipo assim, nós sabemos que Gênesis é dividido em 250 passagens em 18 partes. O livro de Shemot é dividido em 200 passagens em 9 partes. O livro de Levítico é dividido em 125 passagens e 8 partes. Números é dividido em 160, aliás, em 216 passagens em 8 partes. Devarim, Deuteronômio é dividido em 160 partes e em 9 partes. Ou seja, a Torá inteira dividiu em 963 passagens e 52 porções. A leitura das porções da Torá começa no Shabá, após a festa do Sukkot, e termina no Shabá antes do Sukkot. Quando uma criança, vou dizer, ela conclui a leitura da Torá pela primeira vez, ela pode ler a passagem como outros adoradores na leitura semanal de cada oração, né, de cada porção, depois das orações da manhã, de Shabá, né, por volta das 6 horas da manhã, começam nossas orações principais, né, para quê? Para permitir que qualquer pessoa leia sua passagem na porção. Os adoradores, eles se dividem em pequenos grupos para ler a oração, para ler a porção da casa da pessoa mais velha do grupo. Ou seja, a gente escolhe uma pessoa mais velha do grupo, a gente vai ler no Shabá, cada sábado, aqui no Brasil, cada sábado, a gente, quando tem um grupo muito grande, as pessoas escolhem cada sábado uma casa para fazer uma oração. No caso da minha aqui, é só nós aqui mesmo, e de vez em quando a gente vai para casa dos irmãos também. No caso aqui, para estar preparado para a leitura, possivelmente, sem erro, cada criança aprende a leitura na sexta-feira de seus próprios pais. Seus próprios pais ensinam na sexta-feira o que elas devem falar no Shabá, né? Eles leem versículos ou passagens ou livros inteiros da Torá, né? Que no caso é parte integrante da adoração semanal e da adoração diária, né? Que nós fazemos todos os dias, 2 vezes ao dia, ao amanhecer e à noite. A leitura sagrada que nós fazemos aqui, ou seja, a forma mais antiga de ler a Torá em orações, é chamada de pegando, ou kiataf, pegando versos dos livros da Torá em torno de assuntos comuns, como o Shabá, os festivais, Adão, Naá, né? Os nossos 3 antepassados, Yosef, Moshe, Haron, e seus filhos, seus netos Pinhas, né? Vamos só que me pegou aqui, e Yehoshua, que no caso é Yehosha, que no caso é Josué, e Caleb. A memória também a gente lê as memórias em ordem, lógico. A nuvem sagrada, a doação, o dízimo, perdoar, espiar, né? O primeiro para o primeiro mês, depois para o segundo mês, 7 meses, e assim vai. São vários estudos que a gente faz no dia sagrado, não é cansativo, não é cansativo. O que acontece? Em cada festival há uma passagem especial dedicada pela Torá. A Torá para ser lida como? Para ser lida pelo sacerdote mais velho
entre os adoradores. É a leitura sagrada, o Maquiarão, o Kiadesh. Aprender a leitura e as orações também continuam até o quê? Até os 15 anos, diariamente. Orações na sinagoga são a melhor escola da leitura da Torá. A Torá é lida inteira na sinagoga nos dias de quê? Da Assembleia Solene, né? No 46º dia do Contagem do Domé, no dia da expiação, e sobre a cabeça dos mortos antes do corpo ser enterrado. Ou muitos gostam de ler de ler o número de porções da Torá, em particular, no seu íntimo, naquele céu, em casa, semanalmente, antes e depois da criação, aliás, antes e semanalmente, antes e depois da oração do sábado, né? Ou seja, nossa maneira de adoração é essa. Essas são as outras maneiras que eu irei falar de novo sobre a questão da Torá. Espero que você Gostaria que você comentasse, gostaria que você compartilhasse, fizesse alguma pergunta. O que vocês samaritanos fazem? O que vocês não podem fazer? O que vocês acham disso? O que vocês acham daquilo? Então, se você quer saber do porquê das coisas, do que nós somos diferentes dos outros, é só você fazer um comentário. Eu vou anotar e vou fazer um vídeo em cima daquilo que você perguntou. Então, que Deus te abençoe, te dê um bom descanso, um bom final de semana e que aqueles que vão guardar o Shabá, que estejam felizes Shabá para todos. Shalom.